partido. Isso aí, queridos, voltamos aqui com o programa Conheça o seu candidato ou candidata a vereador ou vereadora por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui na mesa comigo, Natália Ian, jornalista e apresentadora. Natália, aí, vamos que vamos? Agora vamos. Agora a primeira mulher aí para entrar na nossa sabatina. Exatamente. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas é mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Já dizia a canção, né? Corrigindo, duas, né? Exatamente. Duas. Queridos, muito boa noite para você que está chegando agora. Nós temos a honra e a satisfação de receber nos estúdios do programa Conheça o seu candidato ou candidata a vereador ou vereadora por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Juliana Aranda. Juliana, seja muito bem-vinda. Vamos trocar uma ideia, conhecer mais da sua vida, sua formação intelectual, familiar e tudo mais. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Para contar um pouquinho da minha história, que vocês vão gostar. Sou daqui. Daqui? Na verdade, eu sou daqui porque eu estou aqui desde os meus 3 meses. Então, eu já acredito que eu sou daqui, né? Mas é nascida onde? Eu nasci em Mirandópolis, em São Paulo. Olha. Só nasci lá, só usei o hospital. E já veio pra cá de cedo? Vim pra cá com 3 meses. Cresceu por aqui? Cresci por aqui. Maravilha. E tem uma história longa aí. Ah, é? Os pais vieram também da iniciativa privada, Juliana? A minha mãe, ela não trabalhou em um determinado momento, quando ela precisou trabalhar, porque ela ficou sozinha, né, para cuidar dos 3 filhos, e ela voltou a trabalhar, trabalhou na área de saúde. Minha mãe era enfermeira. Ah, sim. Mas nós começamos a empreender, a minha mãe que me incentivou o empreendedorismo. Eu sou empreendedora por conta dela, já tinha na veia dela esse empreendedorismo. Ela já teve um supermercado lá na Coab, inclusive amanhã eu estarei lá na Coab, estudei lá no Tia Olívia, amanhã estarei visitando. Maravilha. Juliana, seu contexto de formação familiar já foi um contexto médio, uma família já nobre, ou você teve sua origem difícil, humilde, como a maioria dos brasileiros? Na verdade, a minha mãe e meu pai, eles moravam em Três Lagoas. Uhum. E a minha mãe teve uma vida muito complicada. Ela perdeu vários filhos antes de mim. E ela resolveu que com 3 meses ela deveria tocar a vida dela sozinha. E ela veio embora para Campo Grande. Guerreira, então. E uma bolsa. Ela e uma bolsa. Sem lugar para ficar, sem conhecidos, sem família, sem ninguém. E aí de lá para cá, essa mulher guerreira construiu a família dela. Teve mais 2 filhos e nós os 3, nós só somos o que somos graças a essa mulher muito guerreira que construiu tudo que nós somos hoje. Temos os 3 filhos dela sozinha e todos formados com muita garra e muita determinação e muita coragem. Então essa questão de ser uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, a referência é a mãe. É a mãe. A minha mãe é uma mulher assim que não tem... Ela sempre nos ensinou a nunca desistir. E é sempre em busca dos sonhos. Só que eu consegui fazer faculdade só depois de casada e 2 filhos. Eu fui a primeira, né? Eu sou a mais velha da minha mãe. E depois vieram os meus irmãos. Mas eu, depois de casada e 2 filhos que eu consegui. Porque até então nós não tínhamos condições financeiras. Nós tivemos uma vida muito complicada. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E para ajudar minha mãe, justamente com mais 2 crianças. Porque ela se casou e depois ela acabou separando, né? E aí eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar em casa. Então trabalhei em lojas ali na 14, quando eu passo ali na 14 e vejo a Colortec, eu trabalhei ali, eu trabalhei na livraria Lê do Sérgio, vendendo uniforme com 14 anos. Trabalhei também como estagiária da Caixa Econômica. Quando o Collor entrou, ele mandou todo estagiário embora e eu fui demitida. Trabalhei como estagiária. Depois trabalhei na Bigolim como telefonista, fiquei apenas 1 mês. Aí eu tive que visitar uma avó minha que tinha falecido, e aí a empresa não aceitou, me mandou embora com 1 mês de empresa. Continuamos na mesma dificuldade, nós não desistimos. Aí com 16 para 17 anos, um tio meu me indicou para fazer uma entrevista no HSBC. Na verdade era Bamerindos ainda. Aí eu fiz a entrevista, passei e entrei no HSBC. E aí comecei a trabalhar. Com 2 anos a minha mãe falou: filha, vamos montar um negócio? Falei: não, mãe, não, montar um negócio? Como assim? Vamos montar um negócio? E aí nós montamos. Ela trabalhava no Hospital Miguel Couto, ali na Mato Grosso, e nós montamos a nossa empresa. Aí ela saiu do emprego dela, eu entrava, ficava das 8
até às 18, porque eu fazia sempre hora extra. Quando a gente montou a empresa, eu trabalhei das 10 às 4. Então, das 8 da manhã até às 10, eu vendia para a empresa nossa. E aí eu entrava no banco às 10 e saía às 16. Aí, das 16 até as altas horas, eu vendia para a nossa empresa. Então, a Rio surgiu lá em 1993, né, eu e minha mãe. E aí, logo depois, o meu namorado, que hoje é meu esposo, ele entrou como sócio e nos ajudou. E você é casado com ele há 26 anos, né? Sou casada, fizemos uma bodas agora ano passado de 25, e agora em dezembro, dia 21, a gente faz 26 anos de casados, com 2 filhos, a Thaís de 24 e o Pedro de 20. E a empresa fazendo 26 anos agora, faz 27, tem 26, faz 27. Então, eu ia perguntar o seguinte, aliás, vou perguntar, né? Quem vê você, Juliana, como uma empresária de sucesso, né? Uma pessoa que já está num nível, assim, de... tanto em relação à sua empresa, em relação à sua vida e à sua família, né? Poderia pensar que você está acomodada, né? E muito pelo contrário. Você optou por disputar uma eleição, né? Por que veio esse desejo? O que aconteceu? Na verdade, eu sou uma pessoa inquieta. Meus amigos falam, olha, quanta energia você tem, eu não sei de onde você tira tanta energia, mas eu sou uma pessoa inquieta, tanto é que eu comecei a estudar depois de casada, como eu falei, 2 filhos, e aí eu não parei mais. Eu fiz gestão, depois eu fiz uma pós-graduação em negócios, depois eu fiz um MBA de marketing na FGV, depois eu fiz um MBA da indústria 4.0, depois eu fiz Empretec, aí eu fiz a formação da Carne, aí eu faço curso online. Então eu sou uma pessoa muito inquieta, eu gosto, como eu não tive a oportunidade de ter esse conhecimento lá na minha juventude, eu acredito que eu tenho uma sede muito grande de aprender. E já fiz a minha inscrição agora para fazer políticas públicas. Olha. E por que eu, assim, na verdade, o que acontece, né? Todo mundo fala, para mim, muitos amigos falam, Juliana, você está tranquila, você tem 3 lojas, você tem a indústria, você tem quase 50 funcionários, para que você quer mexer com política? O que você foi procurar na política? Justamente porque, não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. O que a pirâmide de Maslow fala? Que você tem as suas necessidades. A primeira necessidade que você tem é de alimentação. Aí você passa para uma outra necessidade, que é a necessidade de moradia. Quando você se alimentou bem, você pensa que você quer ter uma casa. Quando você tem uma casa, você vai pensando que você quer conhecer, você quer estudar. Você vai pensar no estudo. Aí você passa para outra fase, aí você quer viajar, você quer conhecer o mundo. Tudo isso eu já fiz. Eu sou assim, hoje você chega a uma conclusão que você passou por essas etapas. Já viajei, já estudei, e agora é a hora de eu contribuir. Por quê? Eu escuto todo mundo falando, mulher, é a hora da mulher. Peraí, mas não é qualquer mulher. É uma mulher que ela é capacitada, que ela é preparada para a gestão pública. Mas você acha que você é preparada para a gestão pública? Eu acho que eu sou preparada para qualquer gestão. Eu administro a mesma empresa há 26 anos. Então, eu sinto na minha pele as dificuldades. Eu sei o que é ter que pagar a sua conta, ter que desenvolver, ter que inovar. Eu sei disso. E na gestão pública, é nada mais, nada menos do que tudo isso. Porque você precisa ajudar a administrar a tua cidade. É mais fácil? Não é mais fácil e nem mais difícil. É diferente. Então, eu vou usar todo o aprendizado que eu tive e, lógico, vou buscar mais conhecimento, mais relacionamento para que a gente atinja o objetivo. Eu vi também algumas coisas que você estava falando sobre empreendedorismo, né? Essa preocupação de dar uma função, dar um futuro para o jovem, né? Através da educação, através do empreendedorismo, também é uma pauta da sua campanha. Eu sou vice-presidente de uma ONG que trabalha com empreendedorismo jovem ainda na escola. Essa ONG surgiu nos Estados Unidos e nós temos uma base dela aqui no Sebrae. Do Sebrae, a gente tem uma mesa que o Sebrae nos cede um local. E nós temos várias empresas que nos mantêm, que mantenedora. Uma das empresas mantenedoras é a minha empresa, há 10 anos. De que forma que eu ajudo? Eu dou sempre as camisetas. Aí uma outra gráfica doa o material. Então, essa empresa é sem fins lucrativos, essa ONG. E o que ela trabalha? Justamente isso. Ela desenvolve o espírito empreendedor do jovem ainda na escola, das crianças ainda na escola. Então, o que uma mãe quer para um filho? Ela quer que ele se desenvolva, ela quer que ele busque alternativas. E o que movimenta mais a nossa economia hoje? É o nosso comércio, é o nosso serviço.
Eu trabalho desde os 13. Eu não posso contratar um jovem de 13, 14, 15 anos. Mudou-se a regra. E hoje o nosso jovem, ele fica perdido em casa. Ele até quer inovar, ele até quer vender alguma coisa. Eu tenho um filho de 20 anos, ele quer vender, ele quer inovar. Hoje ele tem 20. Mas lá atrás, na hora que ele poderia, não podia, porque não era permitido. Então eu acredito muito que nós devemos desenvolver essa vontade no jovem, para que ele possa pensar de que forma que ele vai desenvolver a vida dele, o que ele quer fazer para frente. Então eu acredito muito no empreendedorismo jovem. Diogo, desculpa, mas hoje eu vou reinar aqui, dá licença. É o seguinte, você também faz parte de uma organização de mulheres, inclusive eu já fui até homenageada na cerimônia das velas da BPW, né? E essa organização de mulheres também tem um incentivo. Você está falando sobre os jovens, mas você já tem essa ligação com as mulheres. E o que você falou é muito interessante. Não pode ser qualquer, tem que ser uma mulher preparada. E você se sente assim? Você está preparada? Eu entrei na BPW tem mais ou menos 2 anos. Mas, na verdade, eu fui chamada há uns 20 anos atrás. Mas sabe aquele sentimento de você não se achar digna de estar no meio daquele monte de mulheres, assim, empoderadas? Então, eu tinha essa dificuldade. Eu fui fazer coach, eu sou coach pelo IBC. Eu fui fazer coach para me valorizar, porque eu achei que eu não merecia estar naquele hall. Por que eu vou participar ali? Não. Então, eu fui buscar me capacitar, me entender, conhecer o meu comportamento e me valorizar. E é muito importante a mulher se valorizar, a mulher se olhar no espelho, se achar linda. Eu me acho linda, eu me amo, sabe? Eu tenho uma família. Então eu acredito que a gente precisa primeiramente olhar no espelho, se achar bonita, gostar de você e buscar se melhorar a cada dia. Ah, Juliana, você sempre está bem? Minhas amigas falam, né? A Juliana sempre está bem, ela sempre está de alto astral. Mas às vezes acontece de eu ter que acordar, olhar no espelho e fazer aquela atitude de poderosa. Que você coloca a mão na cintura, levanta os braços e você levanta a sua energia. E é isso que a gente precisa, porque nem todos os dias a gente está bem. Mas lá fora ninguém precisa saber, porque você precisa passar uma energia boa. Ah, você engana? Não. É que eu tento me melhorar e consigo. E eu já aprendi isso numa palestra. Olha que bacana. Nós vemos que todo esse contexto familiar que você cresceu, isso não abalou a sua mentalidade, né? Porque as marcas ao longo da vida, elas constroem algumas fortalezas em nossa mente, né? Isso nos bloqueia em várias áreas da nossa vida e nos impede de crescer. Então nós vemos que você é uma pessoa que manteve, digamos assim, sua integridade intelectual, né? Ou pelo menos como as pessoas positivas fazem, tenta manter, né? Juliana, você ao longo da sua vida, você, pelo que nós percebemos, você é aquela pessoa que chega num lugar e procura se inteirar, colaborar, fazer mais pelo bem comum, né? E você também é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como que chegar num lugar e você se inteirar e poder colaborar com o meio que você está inserido? Lá na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, eu sou diretora. Diretora, né? Perdão. O nosso presidente é o Renato Paniago. Uhum. Eu faço parte da diretoria e me sinto muito incluída em tudo, porque ele faz questão, desde a gestão do Polidoro, de nos fazer sentir, sabe, participante mesmo. Uhum. Então foi muito bom para o meu desenvolvimento. Também participei da FIEMES por 10 anos, que me desenvolvi. Eu me lembro muito bem do Veloso, que é o presidente do Sindivest, e ele sempre fazia questão de me mandar. Tinha uma entrevista ao vivo, ele me mandava. E eu tremia, e eu não sabia falar, e sumia as palavras da minha cabeça. Era muito interessante. Hoje, eu já me desenvolvi um pouco mais. Não estou 100%, mas estou em processo de desenvolvimento. E é isso que eu falo para todas. A gente precisa, você falou da questão de positiva, né? Sim. Existem as pessoas positivas, negativas, e existe mais um tipo de pessoas, possibilistas. Então eu me incluo nessa categoria de pessoas possibilistas, que eu acredito que tudo é possível. Basta que você acredite e você busque alternativa. Porque você pode pensar que nada vai dar certo ou que tudo vai dar certo. Ou você pode pensar, deixa eu ver, não vai dar certo dessa forma, mas eu vou agir de uma outra forma. Tem outros caminhos. E se não era para acontecer, vamos mudar o trajeto, tá bom. Então aceitar e não se culpar. Eu sou uma pessoa que eu aceito muito e procuro alternativas que vai me levar ao objetivo que eu pretendo atuar. Juliana, e esse pensamento positivo, essa força, essa energia toda que te motivou
a aceitar esse desafio de se lançar candidata à Câmara Municipal de Campo Grande? Na verdade, eu tinha ojeriza por política. Se você falasse de política para mim, eu não queria saber. Eu proibia minhas funcionárias de atender políticos, não queria vender para político. Eu falava o seguinte para elas: vem um político? Não. Indica uma pessoa que vende o nosso material e atende aquele outro que fica largadinho na época da política. Então, a minha empresa, há 26 anos, eu trabalhava dessa forma. Por quê? Porque eu acreditava que lugar de mulher, primeiro, não era da política, e eu acreditava que na política não era lugar de pessoas corretas. Eu tinha essa mentalidade, esse mindset dessa forma. Como eu vejo que muitas pessoas têm. Quando eu vou entregar meu santinho, as pessoas falam: não quero saber, vou votar nulo. Eu nunca votei nulo, nunca votei em branco, mas eu tinha isso. Então, por que eu mudei? Porque eu recebi um convite do Capitão Contar e a chamada dele me incentivou: vem para a missão. Se você não tem amarra, se você não deve nada para ninguém, vem para a missão. E por isso eu vim para a missão. Então, eu acredito que eu tenho capacidade, competência para atuar na gestão pública. E dessa forma eu posso contribuir. Por quê? Também uma das maiores formas de caridade é na gestão pública, onde você vai cuidar de um hospital, onde você vai cuidar de uma creche, você vai ajudar a fiscalizar. Então, eu acredito que eu sou capacitada e competente para poder atuar dessa forma. Uma das coisas que eu li sobre você, Juliana, que você disse que muitas vezes não se sentia representada como mulher, como empreendedora, né? Você acredita que realmente falta isso na Câmara Municipal? São só 2 mulheres, como bem lembrado aqui anteriormente, na Assembleia, sem nenhuma representante mulher. Então, isso é importante também para a política? Isso me fez também, porque os empresários, eles precisam ser representados. Por quê? Porque eu sei a vivência do empresário, eu sei o que nós precisamos para poder propor projetos. Então, nós precisamos ter... Não que o vereador só vá cuidar daquele setor, não, pelo contrário. Nós temos 29 cadeiras, nós temos 2 mulheres apenas, mas os vereadores, após assumirem, eles são vereadores da cidade. E a voz do povo é a voz do vereador. A única forma de chegar à demanda na Câmara é através do vereador. Então, eu estudo muito hoje e aprendi muito e vou implantar isso. Eu tenho, assim, dentro do meu projeto, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar o gabinete itinerante, porque eu quero ir para os bairros, eu quero escutar, eu gosto de conversar, eu gosto de entender a necessidade. Eu não vou propor o que eu quero, eu vou propor o que o cidadão precisa. O que ele precisa no bairro dele? Ele precisa de um sinaleiro, aquela esquina está com problema, a iluminação pública, é a segurança, sabe? Então, tem várias questões que a gente precisa entender, os anseios de cada cidadão, de cada região ali, para que a gente possa propor projetos. E a questão da fiscalização também, que é fiscalizar o nosso recurso. Juliana Aranda, nós percebemos nítido e claro que você tem uma facilidade com a comunicação, né? Uma ordem entre pensar e falar muito clara. A sua experiência ao longo desses anos na iniciativa privada que colaborou e se desenvolveu para que você pudesse ter essa facilidade de se expressar? Eu me lembro uma vez que eu estava na FIEMS e cheguei e falei para o presidente, presidente, eu não sei falar. Ele falou: você não precisa, você é empresária, você já sabe falar. E a partir daquele momento eu comecei a me desenvolver. Eu fiz um treinamento, não sei se vocês conhecem, o Dale Carnegie. Eu já fiz 5 formações, são internacionais e acontece aqui em Campo Grande. Era um sonho. E aí eu quero contar um segredinho para vocês. Teve um momento que eu fui morar em São Paulo. E aí tem aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Segundo dele livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. No primeiro, eu me encantei pelo livro. Só que eu descia pro parquinho, eu morei 2 anos em São Paulo. Eu descia pro parquinho com a minha filha e eu falava: gente, se alguém olhar aqui eu lendo esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu falava: gente, eles vão achar que eu tô querendo fazer amigos aqui. Sabe o que eu fiz? Peguei uma capa de revista e encapei o livro e descia pro parquinho para ler. E o meu sonho era fazer aquele treinamento, só que era muito naquela época. Porque meu marido foi transferido uma época para São Paulo e eu tive que parar um pouquinho com a empresa, uns 2 anos, né? Deixei a empresa só com a minha mãe. E aí, quando eu cheguei em Campo Grande, eu descobri que tinha esse treinamento. Aí eu comecei e não parei mais. E lá tem o curso de oratória, que eu me desenvolvi também. Um desses 5 treinamentos foi de oratória. Juliana Aranda, o que o campograndense pode esperar da vereadora Juliana Aranda? Ele pode esperar a melhor vereadora que essa cidade já teve. Eu vou me entregar, porque eu acredito que nós precisamos de representantes que entendam os anseios de cada cidadão também, mas principalmente da comunidade que eles vivem, porque não é de um, é o coletivo. Então, como eu disse, eu quero fazer um gabinete itinerante, eu quero entender
as necessidades de cada bairro, de cada setor, para que possamos propor. Porque eu não posso fazer nada sozinho. Eu preciso propor, montar projetos para que a gente possa desenvolver as ações. Eu olhei também a sua carta de propostas, eu vi que você registrou em cartório, né? E me chamou a atenção porque, às vezes, uma candidata que levanta uma bandeira tão firme em relação à questão do empresário, a gente pode achar que ela está só naquela vertente. E na sua carta tem coisas diversas, né? Eu vi ali que tem a questão indígena, a questão da saúde pública. Então, você realmente se preocupou com todas essas áreas. É isso mesmo? Isso. A Arquidiocese de Campo Grande me chamou, né? Chamou alguns candidatos e nos ofereceu esse plano de governo. E eu fiquei muito encantada, porque ali já está um plano completo para que a gente possa trabalhar. E dentre eles tem o número 1, que é da ética, onde fala-se que eu não devo, e claro que eu não vou fazer, mas já está ali, bem claro, contratar ficha suja. Outra questão é o último, 15º, também dizendo que a cada 2 meses eu preciso apresentar como está o meu dia a dia, como é que está o meu gabinete, quais são as ações que a gente tem desenvolvido. E aí tem mais, defesa pela vida, família. Então tem vários itens que eu fiquei apaixonada, encantada e vai me ajudar muito. Juliana, nós sabemos que você tem todo esse histórico na iniciativa privada, né? E temos a realidade de Campo Grande, bem como do Brasil, das altas taxas tributárias que os empresários têm que enfrentar aí. Você tem projetos voltados para essa área? Olha só, nós precisamos entender que nós estamos no município. Então, a atribuição de um vereador é no município. Então, eu vou tentar entender, o que eu sei que nós pagamos taxas muito maiores que outros estados. Mas, para isso, eu preciso estudar, entender e propor. Eu não posso prometer algo que eu não conheço. Sim. Eu sei que nós temos muitas dificuldades enfrentadas, como eu enfrento, não só com as das empresas, mas o próprio IPTU. Nós temos o IPTU mais alto. Então, eu quero estudar e verificar de que forma que eu vou conseguir atuar, para não prometer algo que eu não possa cumprir. Exatamente. Natália. Então, outra coisa que me chamou a atenção é a sua participação, né, na questão religiosa. E eu vi que você é atuante, né, e se preocupa muito com isso. Pessoas de outras religiões também estão te abrindo as portas? Como que está sendo essa questão, até utilizando as redes sociais? Você está tendo esse acesso com as pessoas? Olha só, eu sou católica, sou ministra de Eucaristia, participo do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, participo do acampamento também, do SEGME, dos jovens, e a minha equipe, nós somos formados por católicos e evangélicos. Por quê? A minha marketing mesmo, e ela sempre me ensina o seguinte, ela falou assim: Ju, todos os dias antes de sair de casa eu rezo o Salmo 23 e o Salmo 91. Eu já rezava, Oração do Espírito Santo, eu já rezava, mas é isso, nós precisamos estar juntos. O nosso Deus é o mesmo. Então eu tenho muito essa ligação. Tem um pastor que eu adoro, o pastor Cláudio, que eu acompanho ele, amo ele, dele falar que as mulheres é uma caixinha de fio desencapado, né? E o homem, você tem que entender que ele vive nas caixinhas, vamos abrir essa caixa, vamos fechar essa caixa. E é isso, eu acho que a gente precisa entender a diversidade e estarmos juntos. Nós temos um Deus só, nós precisamos olhar o ser humano como ele é, de que forma nós podemos contribuir e fazer a nossa diferença, porque aqui nós estamos de passagem, nós não sabemos quanto tempo, né? Exatamente. Juliana Aranda, uma das funções do vereador é fiscalizar o executivo municipal, né? Como você vê essa relação, vamos direto ao assunto, dos vereadores com o prefeito da cidade? Eu acredito que nós temos de melhorar muito, porque eu tenho visto que na atribuição principal do vereador, que é fiscalizar, eles não têm conseguido fiscalizar, pelo menos os 4 que eu conheço, que bateram duro. Então, a gente precisa pensar nisso e atuar de uma... Eu não estou lá, então, mas eu sou uma mulher que eu vou fiscalizar, você pode ter certeza. Eu vou fiscalizar porque eu conheço de orçamento. Se você me falar, eu quero saber sobre a merenda, eu sei quanto custa tudo, eu sei fazer planilha orçamentária, eu tenho faculdade, eu tenho curso de projetos pela FGV, então eu não sou qualquer mulher, sabe? Então eu conheço e eu sei, e eu vou atuar porque é a minha atribuição. Em função da sociedade, né, Juliana? Lógico, em função de cada um, em função... E aí nós temos que ver, depende de cada processo licitatório, por exemplo. Eu vou estudar e vou fiscalizar. Juliana, é isso que você está falando, muitos, acredito, alguns vereadores atuais
podem não ter tido essa preocupação de entender, né? E assim, você acredita que essa renovação de mudança e de alguns vereadores novos entrarem é importante para o todo? E como que você vê a questão dessa preparação? Você acha que quando é uma mulher que está sendo candidata existe uma cobrança maior? Olha, eu acredito, nós temos o direito a voto há mais ou menos uns 70 anos. Até então nós não tínhamos direito a voto. Eu acredito que nós nos completamos, tanto a mulher quanto o homem. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem as suas características que a gente desenvolve. Então, eu vejo assim, a renovação ela é importante, principalmente porque nós temos excelentes candidatos que vêm pela renovação. Nós estamos numa área tecnológica, numa era tecnológica. Eu sou formada na indústria 4.0. Eu fiz um MBA da indústria 4.0 no Rio de Janeiro e nós temos muito a nos desenvolver. Então, nós precisamos pegar pessoas novas, pessoas que estão empenhadas, para que a gente possa propor projetos, por exemplo, como o nosso candidato a prefeito fala. Por que nós ainda não temos um aplicativo para as consultas médicas nos UPAs? Por quê? Se na palma da mão a gente pode ter. O Vinícius fala muito sobre isso, Vinícius Siqueira. Por que a gente ainda não tem um aplicativo? Por que eu tenho que ficar na fila? Por que eu tenho que ir lá marcar uma consulta, depois voltar e ficar na fila? Não, gente. Hoje nós estamos na área da tecnologia. Então, hoje está na palma da nossa mão, nosso celular. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem internet. Então, nós precisamos de pessoas novas, com uma mentalidade, a gente até fala com mindset diferenciado, para propor e para executar. Não adianta só propor. A falha, às vezes, não está no planejar, mas está no executar. Muito se planeja. Rancharão na administração fala isso. Muito se planeja, pouco se executa. Porque chega na forma da execução, você acaba, né? Ah, não dá. Não. Você tem que planejar, executar, e às vezes você precisa mudar um pouquinho o percurso para você atingir seu objetivo. Maravilha, nós estamos conversando aqui com a Juliana Aranda, candidata a vereadora por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas esse relógio é doido, esse relógio voa, né? Nós estamos caminhando para o fim. Eu vou perguntar para a Natalian se ela tem mais alguma pergunta para a candidata Juliana Aranda. Então, Juliana, no começo da nossa entrevista, você falou sobre a sua família, a sua mãe, né? E eu acredito que muitas pessoas, homens e mulheres, se identificam com essa questão da mãe ser o arrimo de família, né? E eu queria que você falasse alguma coisa para essas pessoas, porque, como eu disse já também na nossa entrevista, as pessoas veem você uma empresária de sucesso, mas você viveu uma situação que é comum a muitos brasileiros, a muitos campograndenses, né? O que você diria para essa família que está sendo sustentada por uma mulher e que precisa ter uma esperança, um norte em relação a tudo que está acontecendo hoje? Eu diria que a mãe é o que nós temos de mais valioso. Nem sempre ela vai falar da forma que você gostaria de escutar, mas você vai colher isso lá na frente. Eu sou uma mulher que a minha mãe não me deixava sair. Eu não tenho histórico de sair para festa, nada disso. Até quando comento, você lembra daquele baile? Pessoal da minha idade, eu não lembro. Porque a minha mãe era muito rigorosa. Só que olha o rigor dela, o que deu hoje. Olha os filhos dela. Então a gente precisa analisar, ver que muitas vezes a gente acha que a mãe está velha, mas a mãe não está. É que a cabeça dela está pensando no futuro. E quanto a minha mãe me falava que eu precisava estudar um curso de inglês, uma informática, e eu não queria. Ela me colocou até para fazer. Eu estudei no Pink and Blue, eu fiz informática, a tela era toda preta e tinha que digitar input, uma coisa assim, eu lembro, era toda preta a tela. E aí eu não valorizei. E minha mãe trabalhava com tanta dificuldade para pagar o meu estudo e eu não valorizei tanto, porque eu poderia ter valorizado mais, né? Não, tem que trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso te ajudar. E ela também se esforçava. Então o que a gente precisa analisar? A mãe, ela percebe muito à frente o que a gente não enxerga. Então, muitas vezes a gente acha que os pais nossos estão errados, mas não estão. E a minha mãe é uma guerreira, a minha mãe é uma rainha. Então, assim, eu acredito que eu sou tudo que eu sou graças a ela. Porque senão, hoje, quem eu seria? Quem seria a Juliana Aranda? Juliana, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos, né? E nós estamos caminhando para o fim. Quero fazer um bate-bola com você aqui agora. Eu te faço uma pergunta, ou melhor, te falo uma palavra e você fala aquilo que vier na mente rapidinho, tá bom? Vamos lá? Vamos. Deus. Principal, tudo. A minha principal. Família. Meu esposo e meus filhos. Tem que ser de uma palavra só? Você que manda. Sucesso. Algo
que é possível. Maravilha. Essa foi mais uma entrevista com os nossos candidatos ou candidatas a vereador ou vereadora por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos encerrando agora, mas como nós fazemos com todos os candidatos, você tem 1 minuto para mandar uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. Juliana, fica à vontade. Boa noite a todos. E a mensagem que eu quero dizer é que a máscara que você vai usar agora, a partir de agora, é o seu título. Então você vai escolher o vereador e o prefeito que vai te representar. Você está contratando um funcionário. Tanto os vereadores quanto o prefeito será um funcionário do povo. Então, vote com responsabilidade, vote com consciência, pesquise, preste atenção em quem você vai colocar. São 29 cadeiras que vai administrar a nossa cidade. Pesquise, não vote em qualquer um. Vote em quem você acredita que vai fazer o melhor para todos na cidade. Eu sou a Juliana Aranda, o meu número é 17001. Pode contar comigo, pode me seguir nas redes sociais, Juliana Aranda _ e conhecer um pouquinho do meu